Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e nós vamos seguir agora com a revisão da segunda fase do vestibular da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com a parte de óptica, ondas, MHS e termologia. Então vamos prosseguir. Questão número 1. A centrifugação de um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue é um processo utilizado nos laboratórios de análise clínicas para separar plasma e soro de hemácias, sedimento, de líquidos biológicos, entre outros. A etapa de centrifugação das amostras é muito importante na fase pré-analítica e deve ser conduzida com a frequência de rotação recomendada, no tempo certo, para reduzir riscos de falhas que podem levar à perda da amostra, gerando novas coletas, elevando o custo e causando impacto negativo sobre a satisfação do cliente. Considere um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue, que se encontra a 15 centímetros do eixo central de uma centrífuga, girando com velocidade linear de 42 metros por segundo. Determine, primeiro, o ângulo formado entre a direção do vetor velocidade linear e a direção do vetor aceleração da amostra. E depois, a frequência de rotação da amostra em rotações por minuto. Então, para resolver aqui o primeiro item, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos aqui o eixo e o braço da centrífuga. Aqui nós temos então o tubo de ensaio. O sangue ele vai ficar num processo de centrifugação aqui dentro, enquanto que acontece aqui o giro desse braço. Então, ele vai fazer aqui, um movimento circular uniforme, porque a frequência é constante. Num caso como esse, se nós fôssemos desenhar a velocidade nesse momento, a velocidade ela é tangente à trajetória, o vetor velocidade. Já o vetor aceleração, por se tratar de um movimento circular uniforme, vai sofrer uma aceleração centrípeta. Então, entre a velocidade linear e a aceleração do tubo de ensaio, existe um ângulo de 90 graus. Na segunda situação, ele pede para determinarmos a frequência. Bom, como se trata de um movimento circular uniforme, temos que lembrar da expressão velocidade igual a 2π rf. A velocidade ele deu 42. 2 vezes π. O raio ele deu aqui 15 centímetros. Então o raio é igual a 0,15 metros. Por quê? Porque a velocidade está em metros por segundo. Então temos que colocar todos no mesmo sistema de medidas, né? E aqui fica a frequência. Então a frequência vai ser igual a 42 dividido por π vezes 0,30 ou 0,3. Né? Isso daqui então vai dar 140 sobre π Hz. Mas ele quer que você passe isso para RPM. Então, basta multiplicar por 60. E aí nós vamos ter 140 vezes 60, 8.400. Então, vezes 60, 8.400 sobre π, rotações por minuto. Tudo bem? Próxima questão. Para pesquisar os raios cósmicos presentes na estratosfera terrestre e seus impactos ambientais, cientistas utilizaram um balão que teve o seu invólucro impermeável parcialmente cheio com 360 metros cúbicos de gás, medido ao nível do mar a 27 graus Celsius. Sabe-se que o balão subiu até uma altitude onde a pressão do ar era de 1% da pressão ao nível do mar.
e uma temperatura ambiente era de menos 50 graus Celsius. Considerando o gás como sendo ideal, determine a variação de temperatura absoluta do gás. Bom, primeira coisa, quando ele fala de temperatura absoluta, ele está falando em escala Kelvin. Então, para resolver essa primeira parte, nós temos que lembrar que a temperatura Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, nós temos a temperatura inicial igual a 27 graus Celsius mais 273, dando então 300 Kelvin. A temperatura final, ele disse que é de menos 50 graus Celsius lá em cima, mais 273. Então, isso chega a 223 Kelvin. Ok? Para representar, então, essa variação da temperatura, esse delta de temperatura, você vai fazer 223 menos 300, dá uma variação de menos 77 Kelvin. Você também pode encontrar essa variação em termos percentuais. Então, esta variação em termos percentuais seria igual a 223 menos 300 sobre 300. Isso aqui vai dar menos 0,2567, ou seja, uma variação de menos 25,67%. Bom, na próxima, o volume do gás contido no balão na sua altitude máxima. Bom, nós vamos então utilizar a lei geral dos gases ideais, né? Pressão, volume e temperatura iniciais igual a pressão, volume sobre temperatura finais. Então vamos lá, pressão inicial, pressão atmosférica, vezes o volume inicial, ele dá ali 360 metros cúbicos, em uma temperatura inicial de 300 Kelvin.Lembre que para essas operações, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Do outro lado, ele diz que chega a 1%. 1% é 0,01 de alguma coisa. Então aqui eu tenho 0,01 da pressão atmosférica. Aqui nós temos o volume final e aqui embaixo a temperatura final, que chegou a 223 Kelvin. Então veja que pressão atmosférica vai cortar com a de cá. E aí você vai ter 3 volume final igual a 360 vezes 223, né? Porque aqui ó, você vai multiplicar 0,01 vezes 300, vai dar 3, tá bom? Então, volume final igual a 26.760 metros cúbicos, ok? É lógico, né? Ao passo que o balão vai subindo, a pressão atmosférica sobre ele vai ficando cada vez menor, então ele vai aumentando de tamanho. Tudo bem? Terceira questão. No exame de ultrassom, um breve pulso sonoro é emitido por um transdutor constituído por um cristal piezoelétrico. Nesse cristal, um pulso elétrico provoca uma deformação mecânica na sua estrutura, que passa a vibrar, originando uma onda sonora, de modo análogo a um alto-falante. O pulso de ultrassom enviado através do corpo é parcialmente refletido nas diferentes estruturas do corpo, diferenciando tumores, tecidos anômalos e bolsas contendo fluidos. O pulso é detectado de volta pelo mesmo transdutor, que transforma a onda sonora em um pulso elétrico, visualizado em um monitor de vídeo. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas de ultrassom nos tecidos humanos é de 1.540 metros por segundo, e que pode ser detectada uma estrutura da dimensão igual a 1,5 milímetros, determine a frequência do pulso elétrico utilizado na formação da imagem no monitor do vídeo. Então, vamos lá, né? Para essa terceira questão, basta você lembrar
de duas coisas. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. A velocidade é de 1540 vezes um comprimento de onda e a frequência. Mas nesse caso, o comprimento de onda tem que ter aproximadamente a mesma ordem de grandeza do objeto que é alvo do atingimento da onda. Então isso daqui é 1,5 milímetros, ou 1,5 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Então aqui, ó, quando o comprimento de onda tem aproximadamente a mesma ordem de grandeza dos objetos, é possível você detectar efeitos como difração de uma maneira mais perceptível. Então, aqui nós temos 1,5 vezes 10 a menos 3. E aqui, vezes a frequência. Então, a frequência fica igual a 1,02 vezes 10 a sexta Hz. Então, você pode dizer que é 1,02 MHz. Questão número 4. Em um passado recente, a função prioritária do pai era dar suporte material à família, mas atualmente os pais sabem que para cada função ligada ao suporte material de um filho estão vinculadas funções de suporte afetivo e emocional que no passado era delegado às mulheres. No século passado, o pai ouvia o filho chorar pela primeira vez de longe. Hoje, ele tem a oportunidade de acompanhar tudo de perto, de dentro da sala do parto. Hoje em dia, os pais descobrem a paternidade no ultrassom e quando ouvem o coração do filho batendo pela primeira vez, se permitem ficar emocionados. Fazem planos de ensinar o filho a jogar bola, ficam imaginando as viagens e todas as alegrias que poderão ter juntos. A ultrassonografia é um método diagnóstico que lança a mão de ecos produzidos pelo som e os transforma em imagens com auxílio da computação gráfica. O som pode se propagar como uma onda periódica, caracterizada por seu comprimento e por sua frequência, sendo a forma senoidal considerada a onda mais simples. Para uma onda de forma senoidal, representada algebricamente pela função que ele deu aqui, né? Determine sua amplitude, seu comprimento e sua frequência. Veja, então isso aqui é uma onda senoidal. Nós vimos que no curso de MHS, nós podemos transformar um movimento circular uniforme, nós podemos projetar um movimento circular uniforme na horizontal. E enquanto a esfera faz o seu MCU, a projeção dela na horizontal vai realizar um movimento harmônico simples. Nas extremidades, você tem os valores positivo e negativo da amplitude. E no centro você tem a posição x igual a zero. Bom, nós vimos que nesse caso, você pode também projetar na vertical esse movimento circular uniforme. E aqui também você vai ter um MHS. Só que enquanto aqui vai ser um MHS na vertical, o de cá vai ser na horizontal. Aqui você vai ter no meio a posição y igual a zero, aqui y igual a mais a, e aqui y igual a menos a. Aqui também é um MHS. A depender da projeção que você fizer, você vai utilizar nas equações uma função trigonométrica que pode ser seno ou cosseno. Ok? Então, lembre de como se produz as equações com a projeção horizontal, né? X, V e A de aceleração. Vamos lá? Todo mundo tem o A. Todo mundo tem o ômega. A0, A1 e A2. Começa com cosseno. Troca e troca. E só o primeiro é positivo. Menos e menos. E aqui é θ. E θ é igual a θ0 mais ômega t. Bom, então, se você pegar apenas a equação aqui da posição, você vai encontrar que x é igual a
vezes cosseno de θ0 mais ômega t. Agora, para um MHS na vertical, lembra como é? Como é que se produzem as equações? É muito parecido. X, ou melhor, nesse caso, Y, V e A. Todo mundo tem um A. Todo mundo tem um ômega. A0, A1 e A2. Começa com seno. Troca e troca. Do lado de cá a gente fala só o primeiro é positivo. Do lado de cá a gente fala só o último é negativo. Então, tá aqui, né? Bom, então se você pegar aqui, ó, o y vai ser igual a A vezes seno de θ, né? Aqui é θ para todos eles. Então, y vai ser igual a A vezes seno de θ0 mais ômega t. Então, nós vamos pegar a equação que ele representou aqui, o f de x, e vamos emparelhar com a função do MHS, que está utilizando seno. Menos π sobre 2, vou botar aqui na frente, mais 5x. Vamos pegar a nossa função, y vai ser igual a vezes seno de θ0 mais ômega t. Tá? Isso aqui vai produzir a função seno, que é descrita dessa maneira, né? E por aí vai. Bom, onde aqui, para esta função aqui, ó, o tempo está no eixo horizontal e a posição y no eixo vertical. Ok? Então dá para ver aqui, emparelhando os elementos, quem é quem, né? A amplitude é quem está grudada com a função seno. Então, amplitude igual a 2. Então, já foi a letra A. O comprimento. O comprimento, na verdade, ele está chamando a esse tamanho daqui, ó. Só que esse tamanho daqui, em um gráfico de posição no tempo, esse tamanho daqui é o tempo no qual a onda se completa por inteiro, e esse tempo é chamado de período. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos encontrar quem é o ômega. Então, ômega é igual a 5, mas nós sabemos que ômega é 2π sobre período. Então, isso é igual a 5. Então, o período vai ser igual a 2π sobre 5 segundos. Então, esse aqui é o valor do período, que ele está chamando ali de comprimento. Isso pode gerar uma confusão, né? Porque nós estamos acostumados a chamar comprimento de comprimento de onda. E comprimento de onda, para calcular, você precisa saber a velocidade, né? Você precisa saber a frequência para calcular o lambda. Mas ele não quer o lambda aí. Ele quer, nesse gráfico, o tamanho dessa onda, vamos dizer assim, né? Seria melhor ele trocar o nome pelo tamanho do padrão da onda, né? Então, letra A está aqui, amplitude igual a 2. Letra B está aqui. E a frequência na letra C? Bom, frequência é igual ao inverso do período, né? Então, a frequência é só você inverter aqui, né? Vai ficar 5 sobre 2π Hz, né? Então, aqui finalizamos aqui essa questão 4. Vamos lá para a questão 5. Sabe-se que as mudanças significativas referentes à família brasileira estão relacionadas ao impacto do desenvolvimento tecnológico da sociedade como um todo. Uma dessas mudanças é o uso da tecnologia para a reprodução humana, a inseminação artificial, uma técnica de reprodução medicamente assistida que consiste na deposição mecânica do sêmen de um doador, que fica preservado em azoto líquido contido em um criotubo a menos 196 graus Celsius
e que, após ser processado, é colocado dentro do colo do útero, próximo ao momento da ovulação. Com base nessa informação, determine a temperatura referida no texto em que o sêmen fica preservado na escala Fahrenheit. Então, é muito simples, é só você lembrar, né, de como é que é feita a conversão. Então, você tem aqui, ó, a escala em graus Celsius. Do outro lado, a escala em graus Fahrenheit. Você sabe que a referência inferior da escala é o ponto em que a água vira gelo. E aqui, o ponto superior da escala é o ponto em que a água entra em ebulição. Ok? Então, aqui nós temos 0 graus Celsius para o gelo e 100 graus Celsius para a ebulição. Na escala Fahrenheit, nós temos 32 graus Fahrenheit para o gelo e 212 para a ebulição. Aqui nós temos, então, a temperatura C e aqui do outro lado a temperatura F equivalente. Então, como é que você faz? A medida menos a base, C menos 0, sobre o topo menos a base, 100 menos 0, igual a medida menos a base, F menos 32, sobre o topo menos a base, 212 menos 32. Então, aqui vai ficar C sobre 100, do outro lado Fahrenheit, menos 32 sobre 180. Então, aqui dá para cortar esse 0 com esse, e ainda dá para cortar por 2, dos dois lados. Então, vai ficar C sobre 5, igual a Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então, substituindo aqui os elementos, a temperatura em graus Celsius, menos 196 sobre 5. Do outro lado, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Resolvendo, isolando aqui o Fahrenheit, a temperatura em Fahrenheit vai ficar igual a menos 320,8 graus Fahrenheit. Sexta questão. A estrutura da nova família brasileira, aliada a um intensivo ritmo de vida daqueles que vivem em grandes cidades e capitais do país, são fatores sociais que refletem diretamente no conceito atual do mercado imobiliário. No século XXI, o século XXI identifica significativa redução no aumento do número, identifica significativa redução no número de membros da família que dividem o mesmo teto, resultando no crescimento da procura por apartamentos menores, cerca de 40 a 70 metros quadrados, e por edifícios residenciais que possuam maior distância entre eles. Em um condomínio com edifícios residenciais, a distância entre os prédios é igual a 10 metros, sabendo-se que um operário que realiza uma obra em um prédio, ao ligar uma serra elétrica, esta emite uma onda sonora de intensidade média igual a 10 a menos 1 watt por metro quadrado, determine a potência total irradiada por essa fonte nos primeiros prédios que o circundam, considerando π igual a 3. Então, vamos lá. A gente sabe que intensidade é potência sobre área. Então, a potência vai ser intensidade vezes área. Então, nesse caso, como o som, considere que esse aqui é o ponto de produção do som, ele vai produzir ondas esféricas que se propagam com a velocidade do som. E aqui nós temos a potência da fonte, né? Veja que são ondas esféricas, então a potência vai ficar igual a intensidade vezes a área da esfera, que é igual a 4πr². Pegando os dados da questão, então a intensidade ele botou ali como 10 a menos 1 watt por metro quadrado, 4 ele manda considerar π igual a 3, e a distância entre os prédios, ele diz que é de 10 metros, é o raio, não é? Para o atingimento dos primeiros prédios. Então, aqui é 10 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar uma potência de 120 watts.
Questão número 7. Uma empresa de produtos alimentícios para bebês exibiu um vídeo emocionante em que mostra a experiência realizada com bebês que nunca esqueceram o som do coração de quem os gerou. Nesse vídeo, um bebê deixado sozinho em um ambiente começa a chorar, mas ao ouvir o som da batida do coração de sua mãe, se tranquiliza como se estivesse sendo confortado. Todos os bebês manifestaram um comportamento semelhante. A figura representa um trecho do eletrocardiograma (ECG), um exame que avalia a atividade elétrica do coração, mapeada na carta registradora por meio de eletrodos fixados na pele de uma das mães que participou da experiência. Em um ECG padrão, a carta registradora se desloca com a velocidade de 25 mm por segundo. O eixo vertical mede a amplitude da corrente elétrica e o eixo horizontal o intervalo de tempo. Considerando que o lado de cada quadrado da carta mede 5 milímetros. Então, o quadrado que ele fala é esse aqui, ó. Esse lado aqui tem 5 milímetros. Com base nas informações do texto e nos conhecimentos sobre ondas mecânicas, determine o período do batimento cardíaco da mãe. O período é o tempo que leva para o padrão se repetir. Nós temos que calcular o tempo no qual isso acontece. Bom, dá para ver que aqui nós temos de um pico para o outro 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um comprimento, então aqui o ΔS, vamos dizer assim, ou espaço percorrido, é de 5 vezes 5 milímetros. Isso vai dar 25 milímetros. Bom, esses 25 milímetros foram percorridos com uma velocidade de 25 milímetros por segundo. E nós sabemos que isso se dá com um movimento uniforme. Então, velocidade é igual a espaço sobre tempo. E nesse caso, o tempo é o próprio período de reprodução da onda. Então, a velocidade 25, o espaço percorrido 25 sobre período. Então, isso aqui dá um período de 1 segundo. Então, esse aqui seria o primeiro, né, a letra A. E na letra B, ele pede a pulsação. Né? O período do batimento então, é de 1 segundo e a pulsação do coração do participante. Então, pulsação tem a ver com frequência. Né? A frequência é o inverso do período. Né? Só que aqui é o inverso de 1, vai ficar 1. 1 batimento por segundo, que é igual a 60 batimentos por minuto. Tudo bem? Oitava questão. Um casal apaixonado está construindo a casa em que vai morar depois do casamento. Preocupados com a sustentabilidade do planeta, decidiram utilizar blocos de vidro semelhante ao da figura, juntamente com blocos de cerâmica, de modo a possibilitar um melhor aproveitamento da luz solar, diminuição do tempo com lâmpadas acesas e, consequentemente, redução do consumo de energia elétrica. Com base nessas informações e nos conhecimentos de física, identifique o fenômeno que possibilita melhor aproveitamento da luz solar com a utilização de blocos de vidro. Então, esse fenômeno aqui é a refração, a capacidade que a luz tem de atravessar o bloco, atravessar o vidro e entrar no ambiente da casa. E depois calcule o desvio lateral do raio de luz que incide no bloco, sabendo que os índices de refração do ar, então aqui fora nós temos o N do ar igual a 1, e aqui dentro nós temos o N do vidro igual a raiz de 3. Ele quer que você calcule o desvio lateral sofrido pelo raio. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos uma primeira refração, então esse raio vai sair por aqui. Depois, em uma outra reta normal, ele vai ganhar velocidade e vai se afastar da normal. De modo que se você prolongasse o raio anterior,
você perceberia aqui um desvio lateral sofrido. Desvio lateral sofrido pelo raio que atravessa uma lâmina de faces paralelas. Né? Aqui nós temos o valor da espessura da placa. Nós sabemos que esse desvio é diretamente proporcional ao valor da espessura. E a fórmula, o desvio, é igual a espessura vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R, onde I é esse ângulo de incidência e R é esse ângulo de refração. Como é que nós vamos obter esses ângulos? Ora, se o ângulo entre o raio e a superfície é 30, o I é 60. Então vamos lá, seno de I vezes índice de refração do meio onde está esse ângulo, que é o A, vai ser igual a seno de R vezes o índice de refração do vidro. Então, seno de 60 vezes índice do A, que é igual a 1, é igual a seno de R vezes índice de refração do vidro, que é raiz de 3. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes 1 é ele mesmo. Do outro lado, seno de R vezes raiz de 3. Então, posso cortar aqui e dizer que o seno de R é igual a 1 sobre 2. Logo, nós sabemos que esse ângulo R vale 30 graus. É o ângulo que tem seno igual a meio. Então, podemos fazer aqui a conta. O desvio vai ser o valor da espessura, 2 raiz de 3. Aqui está em centímetros, tá? Vezes seno de I menos R. I é 60. R é 30. Sobre o cosseno de R, cosseno de 30. Então, aqui o desvio vai ficar 2 raiz de 3 vezes seno de 30 sobre cosseno de 30. Então, o desvio aqui vai ser 2 raiz de 3 vezes 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Então, o desvio vai ser 2 raiz de 3 vezes, conserva a primeira lá e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos cortar esse cara com esse, o de cá com o de cá, e vamos ficar com um desvio de 2 centímetros. Ok? Questão 9. A presbiopia é um defeito da visão que ocorre com o envelhecimento da pessoa. Define-se ponto próximo como o ponto mais perto dos olhos com que uma pessoa consegue ver com nitidez. Para uma pessoa de visão normal, este ponto está localizado a 25 centímetros. Ou seja, a posição P em que você tem que colocar o objeto para um olho que não tem problemas de refração é 0,25 metros, denominado de distância mínima de visão distinta. Com o envelhecimento, os músculos ciliares perdem elasticidade, provocando um enrijecimento do cristalino e, consequentemente, a incapacidade da acomodação visual. Por causa disso, como mostrado na figura, há um afastamento do ponto próximo, isto é, uma dificuldade de visão de objetos próximos, uma vez que a formação das imagens nítidas ocorre somente atrás da retina do olho. Embora a visão de objetos distantes permaneça inalterada, a dioptria ou grau de uma lente é definida como 1 sobre distância focal, ou seja, 1 grau é igual a 1 metro elevado a menos 1. Um oftalmologista examina um paciente com presbiopia e conclui que ele enxerga bem somente a partir de uma distância de 2 metros dos olhos. Então, qual a vergência D em dioptria que a lente deve possuir para que o paciente descrito acima possa enxergar bem um objeto colocado a uma distância de 0,25 metros dos seus olhos? Então, vamos resolver primeiro aqui a letra A. E aí nós vamos ter que lembrar daquela equação que produz o grau para corrigir. Dioptria é a unidade de medida, né, do grau, e nós vamos aqui ter que lembrar aquela expressão que calcula o grau para corrigir tanto presbiopia quanto hipermetropia, né? Nós vamos ter o seguinte, ó, a vergência, que é igual a 1 sobre f,
é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é onde o objeto é colocado, P' é onde a imagem é produzida. E lembre que a imagem, para lentes corretoras, ela é sempre virtual. E imagem virtual tem um P' negativo. Então, vamos lá. Nós vamos ter que colocar o objeto, um jornal, por exemplo, a uma distância de 0,25, que é a distância padrão para o olho sadio, e a lente vai ter que corrigir isso, né? A imagem ela vai ter que ser empurrada, então, para a posição P', que ele diz aqui 2, mas nós sabemos que o P', por ser virtual, vai ter que ter o valor negativo aqui, menos 2. Ok? Então, nesse caso, a divergência vai ser igual a 4 menos meio. Então, isso vai dar 3,5 dioptrias, unidade de medida do grau. E veja que é mais 3,5. Então, esse é o grau da lente da pessoa. E que tipo de lente o oftalmologista deve receitar ao paciente descrito acima? Então, tem que ser uma lente convergente, ou lente de bordas finas, né? Lente convergente que a gente sabe, né? Ela pode ser biconvexa, ela pode ser côncavo convexa, ou ela pode ser plano convexa. Todas essas lentes aqui, quando elas têm um índice de refração maior do que o do meio externo, são lentes convergentes e todas elas possuem um grau, uma vergência positiva. E isso vai fazer com que esses raios que estão convergindo atrás da retina, com a associação aqui de uma lente convergente, esses raios vão convergir mais e vão conseguir então convergir em cima da retina, e aí você vai corrigir o problema da visão. Ok? Então, está aqui a letra A, o grau, e aqui a letra B, lente convergente, porque tem grau positivo. Questão número 10. Um aparelho que mede a velocidade do fluxo sanguíneo é colocado em certa parte do corpo do paciente e emite ultrassom com frequência de 25 kHz. Considere a velocidade do som no interior do tecido humano e no sangue igual a 1.500 metros por segundo e que a frequência captada pelo aparelho após a reflexão das ondas sonoras pelos componentes da corrente sanguínea tem seu valor medido em 25,1 kHz. Veja que o aparelho emite 25 kHz e recebe de volta 25,1 kHz. Bom, a frequência percebida, então, é diferente da frequência emitida. Então, indique qual fenômeno de ondas sonoras está associado a esta diferença entre a frequência emitida e a recebida pelo aparelho. Nós sabemos que aqui se trata do efeito Doppler. E letra B aqui, sabendo que a velocidade sistólica média do sangue em condições normais é de 0,6 metros por segundo, determine quantas vezes a velocidade do fluxo sanguíneo medido por este aparelho no local onde foi colocado é maior que a velocidade sistólica média. Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte, ó, a fonte que emite a onda, e essa fonte tem aqui um detector. Então ela emite uma onda com esse comprimento de onda, essa frequência emitida pela fonte, ela vai chegar até o observador, que vai perceber uma onda mais curta e vai refletir essa onda mais curta. Essa onda mais curta vai chegar até o detector, né? Então essa daqui é a frequência percebida pelo observador. Tudo bem? Bom, nós temos que o referencial é sempre positivo de O para F, de observador para fonte. Então nós podemos dizer aqui que a velocidade dessa partícula que está viajando com o sangue é uma velocidade positiva. Bom, então vamos lá, né? Vamos lembrar da fórmula aqui do efeito Doppler. A frequência percebida pelo observador é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador.
Do outro lado, nós temos a frequência emitida pela fonte, é igual à velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, a frequência observada é 25,1 kHz. A velocidade do som é de 1.500 dentro do tecido humano, mais a velocidade do observador, que é essa partícula aqui que está no sangue. Do outro lado, a frequência que foi emitida, 25. A velocidade do som, 1.500. E a fonte está com a velocidade dela zerada. A fonte está parada, né, em um ponto fixo do corpo. Então, isso aqui é zero, né? Então, vamos fazer aqui a multiplicação, né? 25,1 vezes 1.500 e 25 vezes essa parte de cada frente, né? Então, 25 vezes 1.500 vai dar 37.500 mais 25 V inicial. Do outro lado, vai ficar 37.650. Então, 25 V do observador vai ser igual a 37.650 menos 37.500. Então, 25 velocidade do observador, as partículas do sangue, isso aqui vai dar igual a 150. Então, nós temos que a velocidade vai ser igual a 150 dividido por 25. Então, isso vai dar uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, dá para ver o seguinte, ó, que a velocidade do observador é 10 vezes maior que a velocidade média sistólica, que ele colocou aqui como 0,6. Ok? Então, 6 vezes é 10 vezes maior do que 0,6. Ok? Bom, questão número 11. Um paciente que já apresentava problemas de miopia e astigmatismo retornou ao oftalmologista para o ajuste das lentes de seus óculos. A figura a seguir retrata a nova receita emitida pelo médico. Então, caracterize a lente indicada para a correção da miopia, identificando a vergência em dioptrias e a distância focal em metros. Então, nós sabemos que para a correção da miopia, você deve utilizar lentes divergentes, lentes que possuem grau negativo, né? Então, nesse caso aqui, são lentes esféricas de grau negativo. Então, dá para ver ali pela receita que o grau é de menos 3 dioptrias. Então, como é que nós calculamos aqui na letra A essa distância focal, né? Nós temos que lembrar que vergência é igual a 1 sobre f. Então, a distância focal é 1 sobre a vergência. Nesse caso, então, para a miopia, vai ficar 1 sobre menos 3. Aqui, ó. E aqui. Então, aqui vai ficar como menos 0,33 metros. Então, essa é a distância focal. Bom, e na letra B, no diagrama 1, esboce a formação da imagem para um paciente portador de miopia. E no diagrama 2, sua correção, utilizando a lente apropriada. Então, vamos lá. Na parte 1, quando o paciente tem miopia, ou seja, tem um globo ocular alongado, a imagem ela se forma antes da retina, produzindo então uma imagem com um contraste prejudicado, né? Fica uma imagem borrada. Bom, significa dizer que a associação dessas duas lentes naturais do olho, né, tanto a córnea quanto o cristalino, que são ambas convergentes, estão convergindo muito os raios e eles convergem antes da retina. Ou seja, essa lente de cá tem um grau positivo, essa outra lente de cá tem um grau positivo e estão associadas em série, dando um grau positivo
nessa associação. Só que esse grau está elevado demais. Nós temos que reduzir esse grau para que a convergência ela se dê atrás, exatamente em cima da retina. Então, como é que você faz? Se você tem aqui uma lente positiva associado a outra lente positiva, para reduzir o grau geral da associação e fazer com que a convergência se dê mais afastado das lentes, você tem que associar aqui uma lente de grau negativo, ou seja, uma lente divergente ou lente de bordas grossas, ok? Aí a imagem vai ser produzida virtual, logo direita, né? Então aqui você vai ter o objeto e aqui a imagem. E isso vai corrigir o problema da refração aí, esse problema da miopia da imagem formada antes da retina. Questão número 12. O nível de intensidade sonora, beta, em decibéis, ou decibels seria melhor, né? É definido pela expressão B igual a 10 log na base 10 de I sobre 0, na qual I é a intensidade do som em watts por metro quadrado e 0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, é um valor de referência. Os valores de nível de intensidade sonora, beta igual a 0 e beta igual a 120 decibels, correspondem, respectivamente, aos limiares de audição e de dor para o ser humano. Como exposições prolongadas a níveis de intensidade sonora elevados podem acarretar danos auditivos, há uma norma regulamentadora NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil que estabelece o tempo máximo de 8 horas para exposição ininterrupta a sons de 85 decibels. Então, vamos fazer já essa relação aqui, né? Ele bota assim, o tempo máximo de 8 horas para 85 dB. E especifica que a cada acréscimo de 5 dB, então se você somar aqui mais 5 dB, então, por exemplo, para 90 dB, no nível da intensidade sonora, deve-se dividir por 2 o tempo máximo da exposição. Então, esse tempo aqui tem que ser dividido por 2, então o tempo tem que ser de 4 horas. Tá? Então, isso daqui para ficar de acordo com a NR15 do Ministério do Trabalho. Pronto. Então, a partir dessas informações, determine, primeiro, a intensidade sonora, ID, correspondente ao limiar de dor para o ser humano. Então, vamos lá, né? Limiar de dor, você pega aqui, ó, B igual a 10 vezes log na base 10 de I sobre I0. No limiar da dor, o nível sonoro é de 120 decibels, ok? Então, vamos lá. Vai ficar assim, 10 vezes log na base 10 de I sobre I0. E o I0 ele deu lá, é 10 a menos 12. Né? Isso daqui tem que ser igual ao valor de 120. Então dá para cortar esse zero com esse daqui e lembrar do conceito de log, né? A base elevado ao de fora é igual ao de dentro aqui, ó. Então a base elevado ao de fora é igual ao de dentro. Então fica assim, ó, 10 elevado a 12 vai ser igual a I sobre 10 a menos 12. Então I vai ficar igual a 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 12. Isso daqui dá 10 elevado a 0, que vai dar igual a 1 watt por metro quadrado. Isso então seria a intensidade sonora aí do limiar da dor. Tudo bem? Na letra B, no valor máximo do nível de intensidade sonora, beta, em decibels, a que um trabalhador pode permanecer exposto por 4 horas seguidas. Bom, nós já respondemos isso no nosso esquema, né? De acordo com a NR15, se você colocar 4 horas, você vai ter o valor de 90, porque ele fala que para 85 você tem que ter 8 horas. E a cada aumento de 5, então 85 mais 5 dá 90, você tem que dividir esse tempo pela metade. Então,
Nós já fizemos aqui essa relação, então aqui está a resposta da letra B, né? Então, ó, qual é o valor máximo do nível de intensidade sonora? Letra B, 90 dB. Isso aqui foi a interpretação direta do texto, tá? Aqui é a letra A. Bom, e na letra C, os valores de intensidade I e da potência P do som no tímpano de um trabalhador quando o nível de intensidade sonora é 100 decibels. Ele bota aqui π igual a 3 e o diâmetro do tímpano igual a 1 centímetro. Então vamos lá aqui, ó, na letra C, vamos ver que para um nível sonoro de 100 decibels, vamos calcular a intensidade física. Então, 10 vezes log na base 10 de I sobre o I0, que é 10 a menos 12, vai ser igual a 100, né? Que é o valor que ele bota aqui, ó, na questão, tá? Então, dá para cortar esse cara com esse e utilizar o conceito de log, né? A base elevado ao de fora é igual ao de dentro. Então, 10 elevado a 10 vai ser igual a I sobre 10 a menos 12. Então, isso vai dar uma intensidade de 10 vezes 10 a menos 12. Então, isso daqui vai dar uma intensidade de 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Depois, você tem que lembrar que intensidade é potência sobre área, né? Então, aqui, ó, a potência vai ser igual a intensidade vezes a área. A potência, então, vai ser igual a intensidade vezes π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Por quê? De onde é que veio isso daqui? Bom, o tímpano tem uma área circular. E nós sabemos que a área de um círculo é πr ao quadrado. Mais r é igual a diâmetro sobre 2. Logo, a área pode ser escrita assim, ó, π vezes diâmetro sobre 2, tudo isso ao quadrado. Então, a área ela também pode ser escrita assim, né? π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, aqui está. Ok? Então, vamos lá. A potência vai ficar igual a 10 a menos 2 vezes π, que é 3. O diâmetro é 10 a menos 2, porque ele deu aqui, ó, 1 centímetro. Isso é 10 a menos 2 metros. Né? Isso aqui ao quadrado, né? Sobre 4. Então, isso daqui vai dar 0,75 vezes 10 a menos 6 watts. Ok? Então, a potência fica igual a 7,5 vezes 10 a menos 7 watts. Colocando aqui em notação científica. E questão número 13. E aí nós vamos encerrar a nossa revisão, né, dos temas abordados. Quando uma pessoa se encontra a meio metro de uma fonte sonora pontiforme, o nível de intensidade do som emitido é igual a 90 decibels. A quantos metros da fonte ela deve permanecer, de modo que o som tenha a intensidade reduzida ao nível mais suportável de 70 decibels? O nível de intensidade sonora, medido em decibels, é calculado através da relação. Então, ele deu aí a fórmula, né? Onde I0 é uma unidade padrão de intensidade. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, para o nível 1. Nós temos 10 vezes log de I1 sobre I0. Isso daqui vai dar 90, ele deu aqui, né? Igual a 10 vezes log de I1 sobre I0. Bom, cortando aqui, ó, e lembrando que aqui é log na base 10 e 10 elevado ao de fora é igual ao de dentro, isso vai produzir 10 elevado a 9 igual a I1 sobre I0. Então, a gente sabe que I1 é igual a 10 a nona I0. Na segunda situação, N2 é igual a 10 vezes log de I2 sobre I0. Isso aqui, então, vai ser igual a 70, né? O segundo valor ele deu aqui, igual a 10 vezes log na base 10
de I2 sobre I0. Então, utilizando aqui o conceito de log, vai cortar esse 0 com esse. 10 elevado a 7 é igual a I2 sobre I0. Então, I2 é igual a 10 a 7 I0. E aí dá para você fazer, né? I2 sobre I1. Vai ficar, então, 10 a 7 dividido por 10 a nona. Isso daqui vai dar 10 a menos 2. Tudo bem? Então, agora, vamos lá, né? I2 sobre I1 é potência sobre área. Intensidade é potência sobre área, né? Que é 4 π R2 ao quadrado, a área da superfície da esfera. Do outro lado, potência, que é a mesma, né? É a mesma fonte, sobre 4 π R1 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. I2 sobre I1 vai acabar dando R1 ao quadrado sobre R2 ao quadrado. Então, nós podemos fazer I2 sobre I1 igual a tudo isso aqui ao quadrado, R1 sobre R2, botar ao quadrado aqui fora. Mas nós já vimos que I2 sobre I1 vale 10 a menos 2, né? Vimos aqui, ó. Então, vamos dizer aqui, ó, 10 a menos 2 vai ser igual a 0,5 sobre R2 ao quadrado. Então, R2 vai ser igual a 10 vezes 0,5, fazendo aqui a conta, né? Nós vamos achar 5 metros. Aqui, então, é a distância, né, que você tem que ter para obter aquele nível ali de 70 decibéis. Ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa revisão. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.